Boa noite, meu povo. Estamos aqui pela Contribuinte TV com o nosso quadro do React, encerrando mais uma semana com as bênçãos e proteção de Deus. E como vocês já sabem, para reagir aí às principais notícias que aconteceram no Brasil, no Mato Grosso do Sul e em Campo Grande, e sempre ao lado, ou pelo menos momentaneamente, que a gente tem umas novidades aí, ao lado do Alisson. Boa noite, meu povo querido, meu povo amado. Lembrando vocês de não deixarem de seguir nossas redes sociais. Você que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, se inscreva no canal e clique no sininho, porque sempre que a gente subir uma live, você vai participar com a gente. E no Instagram, corre lá e coloca o Contribuinte Jornal e também Contribuinte TV. São nossos dois canais lá no Instagram. E você curtindo, seguindo a gente, vai ficar aí por dentro dos nossos prêmios, da nossa programação e, claro, fazendo parte dessa família maravilhosa, Maicão. Principalmente das novidades, que tem novidade aí, né, Alisson? Perfeito. Com certeza na semana que vem vocês vão saber, a gente vai anunciar aí pelas nossas redes sociais, mas muitas novidades virão com as bênçãos de Deus, mais parceiros. Eu acho que isso daí a gente já pode adiantar, né, Alisson? Com certeza. Tem mais um parceiro aí chegando para a bancada? Tem mais um rapaz aí escolhido a dedo, milimetricamente, um rapaz altamente qualificado, que vai estar com a gente aí no Hora do Contribuinte. Mas é isso aí. E futuramente aí um projeto novo que eu vou anunciar para vocês também, projeto pessoal meu aqui, na Contribuinte TV. O que eu posso adiantar é isso, tudo é na Contribuinte TV. Ninguém vai sair da Contribuinte TV, a Contribuinte TV vai ficar aí oferecendo entretenimento, informação de qualidades, opiniões, sem ter rabo preso com político, que esse é o nosso diferencial, que eu sei que vocês gostam, e vai continuar dessa mesma forma, e a gente vai tocando o barco, sempre tentando trazer aí o melhor para vocês. E falando em melhor, não tem programa mais opinativo, não tem programa onde a gente analisa o que aconteceu aí no Mato Grosso do Sul e no Brasil, melhor que o Contribuinte, com todo respeito a todos os outros programas. Vamos iniciar aqui então o nosso React, Charles, com o que a gente separou na semana, até passando a bola para você já, sobre a semana na Câmara, que foi corrida, hein, cara? Depois de muito tempo, a Câmara dos Vereadores, ela foi palco de diversos conflitos, inclusive, de alguns vereadores. Campo Grande também, né? A capital, envolvendo pautas polêmicas. Então, depois de muito tempo, faz tempo que eu não vi a Câmara tão agitada, mas... Com certeza. E vamos iniciar, então, Alice, com uma menos polêmica, que é só... A parte mais tranquila. Brincadeiras à parte, a Câmara aprovou por 22 votos a 3 uma moção de repúdio contra o filho do presidente, o deputado federal, ex-presidente, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, por 20 votos a 3, Alisson. E foi uma moção que surpreendeu a todos, que quem propôs foi o Marquinhos Strade. Ele que não costuma, né, entrar nesses fla-flu de política nacional, propôs essa moção de repúdio, se posicionou em defesa da Tereza Cristina. E assim, uma coisa que ficou claro nessa sessão, que a Tereza Cristina tem um grande prestígio, daí a gente já sabia, né? Sim. Será a mulher mais votada da história, mas assim... Todos os vereadores praticamente saíram em defesa dela, até quem votou contra a moção, que foi a Ana Portela, o Rafael Tavares, e deixa eu ver aqui rapidinho, para a gente não falar nada errado, e o André Salineiro, né, só a bancada do PL, sim, mas eu acho que por uma questão mesmo ideológica, do mesmo partido, votaram contra essa moção. Cada um ali falou, né, alguma coisa, mas também não isentaram, sim, disseram que a Tereza Cristina é uma grande liderança. O que eu quero saber é o seguinte, o que você achou dessa moção? Acho que da emoção não cabe a gente analisar aqui, mas assim, sobre principalmente essa força da Tereza, e no caso a fala do Eduardo, porque assim, ele falou, já trazendo todo o elemento para você comentar então de uma vez, o Eduardo simplesmente criticou a Tereza, porque a Tereza, para você que está acompanhando a gente nesse react, e o Alisson que vai soltar o primeiro comentário, ele criticou a Tereza porque num programa que a Tereza deu entrevista aí na Globo News, se não me falha, na Globo News, ela disse que os 3 candidatos da direita mais competitivos são Tarcísio de Freitas, sim, Ratinho Júnior e Michele Bolsonaro. Quando foi questionado sobre Eduardo, ela falou que era para falar sobre o que era viável, que era inviável e tudo mais. E o Eduardinho, que a gente já vem falando algumas semanas aqui, não gostou nada. Simplesmente disse que a Tereza, resumindo, né, que foi oportunista, que ela tem os projetos dela político, enfim, mais uma vez, Eduardo Bolsonaro aqui no React, que já está virando novela, e por incrível que pareça, passando a bola para você, que eu também, como um cara de direito, estou meio estranhando,
mas eu não estou vendo mais o Eduardo criticando a esquerda. É sempre uma briga com alguém da direita, né? Perfeito, bem analisado, mano. O Eduardo Bolsonaro e o Azambuja acabaram virando cadeira cativa aqui no React, quando eles estão sempre aparecendo. Mas assim, se tratando do comentário do Eduardo, e volto a falar todo esse choro que o Eduardo tá fazendo, que ele quer, na birra, ser o candidato da direita e fica se esforçando para isso. Inclusive, já veio sendo chamada a atenção dele, até pelo próprio Malafaia e outras lideranças da direita. E eu acho que foi muito preciso o comentário da Tereza Cristina, que inclusive foi muito, como pode dizer, muito tranquila, muito água com açúcar. Ela só falou assim, dentro das possibilidades viáveis, porque, Eduardo, você não é viável. Você tá para ser caçado, você não vai poder nem voltar pro Brasil. Você vai fazer campanha por onde? Pelo X? Um cortezinho de vídeo no Instagram. Então, assim, eu acho que às vezes falta meio que um bom senso para Eduardo. Mas puxando agora para cá, para a Câmara, eu já achei muito interessante esse pedido, né, dessa moção de repúdio na Marquinhos Trade, que já meio que sinaliza que ele e o seu irmão Fábio Trade, de uma certa maneira, devem caminhar junto. Essa crítica não é uma coisa muito comum da parte do Marquinhos Trade, que sempre se manteve um político mais de centro, sem tomar muita posição, e essa tomada de posição também sinaliza não só para a esquerda, como também para um respeito muito grande pela senadora Tereza Cristina, que praticamente é uma das principais players, se não a principal player aqui no Mato Grosso do Sul. Mike. Exatamente. Até trazendo aqui os aspas do Eduardo, para você que ficou na dúvida, e aqui a gente tem que trazer, ó. O deputado rebateu e afirmou que o conceito de viabilidade de Tereza Cristina é aquele que se enquadra no seu interesse pessoal. Longe de mim acusar você de agir apenas visando seus interesses pessoais. Afinal, sabemos bem que você é capaz de representar interesses pessoais alheios, desde que sejam os interesses dos grandes capitais do país, afirmou Eduardo. E, por fim, Alisson, ele falou, não deixa de ser inusitado que todo tipo de sujeito que deu grandes saltos na política graças à minha família, agora se acha no direito de escolher o próximo candidato a presidente da direita. Então, tipo assim, agora falando rapidamente, o Alisson já falou muito bem, mas e eu falo isso sendo um cara de direita, e eu não tenho problema do Paulo Figueiredo vir falar que o contribuinte é de esquerda, Eduardo é de esquerda, até porque muitas coisas que eles fazem, na minha visão, é de esquerda e eu não estou aqui falando. Eu acho o seguinte, não é hora para a gente dividir a direita, se é que a direita quer ter um candidato competitivo contra o Lula, Perfeito. Que já está mais do que consolidado aí. Eu até estava achando que ele poderia ser um Biden brasileiro, não concorrer, recuar, mas não dá para negar, mesmo sendo de direita e oposição declarada ao Lula, Alisson, que nos últimos 2 meses aí voltou a crescer a popularidade dele. Voltou. Ou por ele estar fazendo alguma coisa, ou pela que eu não acredito, não tá fazendo nada, né? O principal é isso, entendeu? Eu acho que também o fato do Bolsonaro não estar ativo nas redes, isso daí, então, passa muito por conta das mãos do Moraes, que, na minha visão, está prejudicando o outro lado, sim, com todas essas decisões dele, com todas essas restrições ao presidente Jair Bolsonaro. E eu entendo o Eduardo de estar insatisfeito com isso. Só que o que eu penso, Alisson? O Eduardo não é um menininho que está sendo vereador pela primeira vez. Perfeito. Cara que já foi eleito deputado mais votado do país, é filho do ex-presidente da República, ou seja, estava também ativo no mandato do pai dele, ele é, no mínimo, 100% orientado. Sim. E tem todo tipo de profissional de marketing, assim como aqui na Contribuinte tem, o Eduardo lá numa esfera nacional tem todo tipo. Então ele já deve ter escutado, cara, não faz isso que é ruim. Sim. Então, assim, concordo com a Alisson, podem me cancelar, se cortar futuramente, eu não tô nem aí, não quero aparecer atrás ou na foto com macho, com político, isso daí não é meu perfil, mas eu acho que está sendo uma birrinha desnecessária, assim, porque a Tereza não o desrespeitou. Sim. Para encerrar meu comentário é isso. Infelizmente, hoje, a candidatura do Eduardo é inviável, tendo em vista que, dentro dessa ditadura do Poder Judiciário, que o Moraes já praticamente disse em alto e bom tom e tem demonstrado com suas decisões que o foco dele é manter o Bolsonaro longe de entrevistas, é manter o Bolsonaro longe das redes sociais, é manter o Bolsonaro longe da direita. O Bolsonaro que era muito ativo, viajava, gostava do calor ali dos seus eleitores. Enfim, o Moraes deixou claro que ele é Lula. Isso daí é claro, Mike, mas onde que ele se posicionou nas decisões dele, que ele está prejudicando o outro lado. Então, eu acredito que o Eduardo, sabendo disso tudo,
Poxa, Eduardo, você sabe que se eu não me enviar, você é o cara que está construindo lá, principalmente a Magnitics contra o cara. Sim. Então é só ele pisar em solo brasileiro que com certeza o Moraes Vai guardar ele ele. gosta até dar uma ordem de prisão, né? Exatamente, Então exatamente. é inviável. Não acho que a Tereza desrespeitou. E falando da Câmara rapidamente, me surpreendeu a força da Tereza Cristina com a Câmara, não só com a base do Perfeito. PP. Até mesmo, por exemplo, vereadores como o Landmark Rios, Alisson, que é do Partido dos Trabalhadores, elogiou, disse que quando ela era senadora, aliás, ministra, ela não via lado ideológico, Sim. simplesmente ia lá, Resolvia. atendia todo mundo, resolvia. Então, assim, me impressionou a força da Tereza. E eu vou, como eu gosto de deixar sempre uma polêmicazinha de lado, me parece que hoje a Tereza tem tanta força quanto o governador do estado, mesmo não tendo a caneta do governo, Alisson. Perfeito. É uma política, assim, que, no mínimo, respeitam ela. É mais ou menos isso? Eu coloco hoje a Tereza já como a principal liderança política aqui Mais do até estado. que o rei, ó. Eu acho que sim. Será que o rei vai ficar com dor de cabeça? Mas é isso aí. Uma outra questão, Alice, e isso daí eu quero levar para você que está acompanhando isso muito também, tanto pelo contribuinte como um jornalista, é trazer aqui a treta da semana que está sendo entre Maicon Nogueira O quebra-quebra, galera. e Ana Portela. A Contribuinte TV não fica isenta em treta nenhuma. Começar que são dois amigos que a gente tem um respeito, sim. dois jovens vereadores que estão ali tentando ganhar o seu espaço na política, né? Perfeito. E a gente respeita tudo que é novo aqui em Campo Grande. Então, tanto a Ana quanto o Maicon aí, até recentemente a gente Sim. entrevistou o Maicon, são pessoas que a gente respeita, né, Alisson? Sim. Mas assim, o que você achou dessa treta? Porque assim, ó, o que aconteceu? O Maicon acusou a Ana de ter dado o dedo médio para ele. Sim. Mostrado o Por dedo. conta da fala. A fala do Maicon aconteceu, trazendo aqui o roteiro para vocês que estão acompanhando a gente aí, após a votação apertada que teve dos vereadores, Sim. que vetaram, né, mantiveram o veto da Adriane, inclusive até que me posicionando, acho que foi um veto infeliz, Sim. porque assim, o projeto da vereadora Ana Portela, gente, é o projeto de lei de autoria da Ana, e a proposta era proibir a adoção de quadros de horários reduzidos no transporte público municipal durante férias escolares, ou seja, durante as férias, Não reduziu o consórcio vai lá e reduz mesmo e pronto. A vereadora Ana queria proibir isso. E aí o Maicon foi lá, se posicionou. Eles já estão numa treta por conta desse relatório que o Maicon não assinou, falou aqui pra gente, montou o relatório paralelo dele. Agora com a petição, o Maicon está nos terminais, está saindo muitos vídeos virais dele. E isso provavelmente deve ter incomodado a Ana, ela como relatora, né? Sim. O que eu quero saber é o seguinte, Alisson, você que não fica em cima do muro também. Como que você está vendo essa treta aí? Quem que tem, se é que tem alguém razão nessa história? Eu acho que por ser dois vereadores novos, é o que a cidade perde, né? Uma briga desses dois. Sim, no geral, assim, a cidade perde, mas quem gosta de treta ganha, né? Então, pra gente da turma que gosta da confusão e gosta do bolor, tá sendo muito interessante esse atrito entre Ana Portela e o Maicon Nogueira. Como você mesmo disse, tudo se iniciou quando, no fim do relatório, né, que a Ana foi a relatora da CPI do consórcio Guaicurus, o Maicon Nogueira não assinou o relatório porque ele exigia, pelo menos foi o que ele disse aqui no programa, que o CPF dos atuais diretores-presidentes também fosse incluído. No final do relatório, que foi apresentado pela Ana, a empresa era culpada. Então, só para simplificar para vocês, o João Rezende, que era o diretor-presidente, não teve seu CPF anexado nessa CPI, né, nessa investigação e nesse inquérito final. Já o CNPJ da empresa, do consórcio Guaicurus, que é do Constantino, foi anexado nela. Então, depois disso, começou a se escalonar um excesso de desavenças, né, entre ambos os vereadores. O Maicon foi para a rua e organizou uma petição para pedir que aconteça uma intervenção no transporte público, assim que ele atingisse 50 mil assinaturas. A proposta dele é levar para o Poder Executivo e Legislativo, no caso para o presidente da Câmara e para a prefeita, para mostrar que o apelo popular pede uma intervenção e que derrube a atual gerência do consórcio Guaicurus. A Ana desmentiu ele, falando que existe essa ferramenta dentro do inquérito dela. E disse também nas suas redes sociais... De intervenção, a solicitação. Exato, que eles podem solicitar essa intervenção. E deu a entender, assim, de uma maneira bem clara, que o outro vereador está fazendo politicagem porque quer ter interesse político no futuro. No momento, até aí estava tudo bem, estava tudo tranquilo, só estavam só brigando no Instagram.
Aí agora a escalonada final da confusão foi nessa votação apertada que o vereador afirma que a Ana mostrou o dedo do meio para ele. E a Ana disse que, na verdade, ela não mostrou o dedo do meio. Que ela estava com o braço assim, mas ela estava arrumando a blusa, porque ela tem uma comorbidade, que ela fica com o braço desconfortável. O que pode ocorrer agora? Eu acho, Maicon, que nesse atrito dos dois, Campo Grande perde muito, mas a treta ganha bastante, Maicon. Exatamente. Ó, o que eu quero trazer para vocês aqui, rapidamente, é justamente essa resposta aí da Ana Portela, tá? Ela que... Aqui, deixa eu abrir aqui um instante, pessoal. Essa treta que foi, ó. Ana Portela nega gesto ofensivo. E é o que você falou, ela revelou uma comorbidade, que é uma lipedema, após Sim. a acusação do vereador. Ela foi lá para as redes sociais, entendeu? O Maicon foi lá. É o que você falou, uma treta. Uma senhora treta, né? Porque assim, E assim, o tipo que assim, eu quero falar? Pode falar. só pra também, pra não terminar vago. Seu raciocínio. Na proposta em si, que acabou tendo essa polêmica, a Ana estava propondo uma certa melhoria contra o consórcio, porque o consórcio, na época de feriados, ele tira ônibus e aí fica poucos ônibus rodando e acumula o horário e atrapalha todo Prejudica o mundo. povo. Prejudica o povo. E o Michael, que tá se posturando como um cara que quer defender o povo contra o consórcio, não entendi porque ele não votou favorável. Entendeu? Ficou um clima meio estranho entre os dois. Exatamente, porque assim, ó, o que eu tô vendo aí? Aí é uma briga que os dois, de alguma forma, estão querendo ajudar a cidade contra o consórcio. Perfeito. Tem questionamentos do Maicon que são válidos? São válidos. Tem questionamentos da Ana que são válidos? São. E não é ficando em cima do muro, não, porque o Maicon não costuma ficar, são dois amigos, como eu falei, dois vereadores que estão aí no primeiro mandato, primeiro ano de mandato deles. Então eu sinto também, Alice, quero passar para a população Sim. que está acompanhando a gente aí, eu estou sentindo que também é um pouco de... Os dois contam com energia, né? Primeiro ano de mandato, eles estão Sim. naquela energia de dar o seu melhor. O que eu espero é que eles resolvam esse atrito. O Maicon tem o direito dele de fazer o que ele acha que é melhor, sendo marketing ou não, e a Ana também, entendeu? O que eu acho que tem que ser feito, isso daí, independente de opinião de Ana Portela e de Maicon Nogueira, Alice. O consórcio Guaicurus precisa sim de uma intervenção. Sim. E os dois pediram. A diferença é que o Maicon quer as assinaturas para validar isso, e no relatório da Ana apontou sim, porque o contribuinte, até mandando um abraço para a vereadora, recebeu em primeira mão esse relatório. Sim. Ela encaminhou para a mídia, ela não foi uma pessoa sem transparência. Sim. Ela encaminhou para toda a nossa equipe, falou, ó, esse aqui é o relatório, pode fazer a matéria. E a gente leu o relatório e está lá realmente sugerindo várias situações, inclusive até uma positiva, elogiando a Ana, ela propôs até mandato na GEREG, estilo AGEMES. Perfeito. E mandato que não seja no mesmo período do prefeito, para não ficar essa questão. Então, assim, alinhamento, né? ela também propôs coisas positivas no relatório. Eu acho que tanto ela quanto o Mike têm o direito de lutar por aquilo que acha que é melhor, mas por isso que eu falei, quem gosta da treta, tá gostando disso. Sim. Você vai lá no Instagram de Maicon e de Ana, você vai ver treta essa semana. Troca de farpas a semana toda. Mas, para a cidade, não sei se é bom, porque os dois estão com energia para fazer o melhor. Pelo menos nesse primeiro momento, está sendo isso. E mudando agora um pouco de pauta, Alice, e trazendo aqui uma maneira bem rápida, até para a gente simplificar, porque é uma sexta-feira, 7 horas da noite, escutar política não é fácil. Cara. Então, assim, o que eu quero passar é o seguinte, sobre as pautas da semana, que foi essas pautas aí, principalmente envolvendo o público LGBT e com diversas surpresas. Sim. Primeiro porque uma proposta do Poder Executivo para criar um conselho LGBTQIA+, certo? Sim. Aprovado na Câmara por 18 votos a favor, contra apenas 5 contrários, tá? Ou seja, grande parte dos vereadores foram favoráveis ao conselho. A essa proposta do Conselho. E, além disso, a gente também não pode deixar de destacar, foi o veto da prefeita Adriane sobre a restrição de atletas trans em competições. Vou só trazer os aspas, aí a gente comenta, tá? Perfeito. O aspa, no caso da prefeita Adriane Lopes, a prefeita Adriane Lopes disse que esse projeto é as federações que precisa... olha lá, ó. O Executivo citou ainda dispositivos da Constituição Federal e da Lei Geral do Esporte. Segundo a prefeita, o projeto viola o artigo 24 da Constituição, que define competência concorrente de União, Estado e Distrito Federal. Sim. Então, assim, a Adriane jogou para as federações, certo? Sim. No caso, Federação de Futebol, Federação de Vôlei, as federações decidem o que é melhor, certo? Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, e eu acho que isso a gente não pode deixar de analisar, foi essa criação do Conselho Municipal LGBTQIA+, Sim. que foi também uma proposta enviada pelo Poder Executivo e aprovada pela Câmara. O que você acha? Assim, numa Não maneira estou dizendo sobre a geral, fica ruim para Adriane, né? Eu acho que a Adriane, por ter sido eleita, principalmente como uma prefeita conservadora do campo da direita, essas pautas que são vistas mais no campo progressista, pode criar uma certa inimizade com algum tipo de eleitorado do público da direita. E ainda sobre a questão do veto da prefeita, porque ela alegou essa questão de federação, o vereador Rafael Tavares vai tentar recorrer novamente e tentar derrubar o veto na Câmara. Então ele está se organizando para tentar derrubar o veto da prefeita. Eu acredito que isso vai ter muito mais ainda. Fogo é lenha para fogo, né? O fogo para lenha. Mas de uma maneira geral, acredito que para a prefeita, politicamente, principalmente pelo lado político que ela sinalizou, não é uma bandeira muito interessante para ela, né, Maicon? Com certeza. Falando rapidamente aqui, eu acho que numa cidade que a gente precisa aí tapar os buracos. Eu falo isso como um cara que tem carro e está andando aí de carro pela cidade. Não estou aqui focando em criticar político, mas numa cidade onde a gente tem que tapar buraco, onde tem gente nesse exato momento, enquanto eu estou falando aqui, 7 horas da noite, numa sexta-feira, tem gente em fila de UPA aí. Perfeito. Demorando para ser atendido por várias situações que envolvem gestão, mas envolvem também os médicos que às vezes fecham os olhos para inúmeras situações, certo? Sim. Então, assim, uma falta de gestão principalmente, que a gente tem pessoas nas filas, Alisson, para realizar um exame, para realizar cirurgia, Santa Casa não está caindo grana. Repito, eu não estou falando de político ou de política, certo? Sim. Mas o principal é o seguinte, se está acontecendo tudo isso na cidade e a gente precisa resolver, a gente precisa sim de recursos do governo federal, do governo estadual, enfim, de uma junção da união desses políticos para que tragam melhorias para a cidade, não faz sentido nenhum, se está faltando tudo isso, você criar um conselho municipal LGBTQIA+. A começar que, quando teve recentemente aí a parada LGBTQIA+, teve muitas denúncias de exposições sexuais, de pessoas que têm essa opção sexual e mostrando peito, enfim, agindo com tremendo desrespeito na frente de crianças. E isso até então não foi cobrado. Inclusive foi uma denúncia do contribuinte e principalmente do Fato 67. Isso não deveria ter passado por quê? A parada LGBTQIA+, é patrocinado pelo dinheiro público. Se o povo está patrocinando uma parada LGBTQIA+, porque é com imposto, não tem que ter essa pouca vergonha. Não tem que ter essa adultização das crianças, Alisson. E isso me revolta porque, até aumentei meu tom, mas porque se tem todos esses problemas para a gente resolver, se tem todas essas situações que foram comprovadas, são imagens, são matérias, são denúncias, que os organizadores da parada LGBTQIA+, não respeitaram as crianças, crianças essas que não têm que ser expostas para quem quer me atacar aqui, e eu quero que se lasque quem quer me atacar, crianças essas que não têm que ser expostas nem a beijo entre dois héteros, entre homem e mulher. Lugar de questões sexuais, lugar de pouca vergonha, não é na frente de criança. E teve isso na parada LGBTQIA+. Aí agora eles ganham como um prêmio, um conselho. O que é um conselho? É simplesmente você validar, através do poder estatal, que eles discutam melhorias para o público LGBTQIA+. Mas o que eu quero dizer, principalmente para você que está me acompanhando, é o seguinte: já existe dentro do Poder Judiciário todo tipo de questão, caso exista preconceitos, caso existam alguns filhos da mãe que sim, são preconceituosos e agem com ódio contra esse público que precisa ser protegido, e a justiça já está protegendo eles. Segundo ponto, poder público. Já existem também ferramentas dentro da Prefeitura Municipal. Então, quando você cria um conselho municipal para o público LGBTQIA+, nada mais, nada menos, você está abrindo espaço para que militantes extremistas
que apoiam até mesmo crucifixo dentro daquele negócio, que apoiam o marxismo, que apoiam as coisas mais aberrantes, as maiores aberrações da história da sociedade que ninguém apoia, tenham poder de fala, que eles tenham voz perante ao público estatal, perante o estatal. Isso que é a criação de um conselho. Porque, para encerrar, até pedindo desculpa para você, já existem esses conselhos aí. Conselho de saúde. Mas por que, Alisson, tem que ter? Eu não estou colocando, Alisson, que isso daqui é uma opinião minha, tá? Não é opinião também da contribuinte. Você quer processar? Processe. Eu estou aqui para falar a verdade. Teve, sim, desrespeito com crianças na parada LGBTQIA+. Eles não tinham que ganhar esse prêmio de consolação, que é ter um conselho municipal, para continuar agindo com esse extremismo. Sabe por quê? É o que eu expliquei no meu vídeo, vocês podem ir lá no Mike Vilalma. É criado um edital. Esse edital, quando existe um conselho, seja qual for, Alisson e ouvintes, internautas, tem que ter entidades, que tem que se cadastrar, tem que seguir todas as regras. Mas a pergunta que eu faço encerrando meu comentário é a seguinte: vocês acham mesmo que existe entidade que não esteja aparelhada com L? Que não esteja aparelhada com essa política extremista da esquerda, que quer desrespeitar famílias, que quer desrespeitar quem quer ser normal, que quer desrespeitar principalmente crianças? Se existir essa entidade, está convidada para vir aqui ter uma entrevista para falar sobre esse trabalho sério. Porque, no mais, eu não respeito, porque eu sei que são extremistas, como existiu recentemente aí, na manifestação lá na prefeitura, do Conselho Municipal de Juventude, que uma extremista de esquerda, que é do Partido Socialista Brasileiro, estava lá junto. É válida, sim, essa questão das mães atípicas, mas é uma extremista de esquerda que não quis homenagear pessoas de direita, e a gente tem essas denúncias aí. Você entendeu? Inclusive o Mike estava lá para ser homenageado, ela não quis. Por quê? Porque é uma pessoa do Partido Socialista Brasileiro. Então, vê o mundo sob essa ótica da divisão. Gays e negros, brancos e negros, enfim, gays e héteros, não tem que existir essa divisão, porque no fim das contas somos todos iguais. Claro que cada um com seu peso, cada um tem seu fardo, existe sim preconceito, existe sim muito babaca nessa cidade, nesse país, mas eu não acredito que é vitimizando e dividindo a sociedade que a gente vai resolver esse problema. Então, eu espero aí que a prefeita, Alice, até pedindo desculpa aí por ter perdido um pouco aí do meu senso nesse momento, eu espero que a prefeita Adriane Lopes revogue. Se ela tem compromisso com as famílias, se ela tem compromisso contra esse extremismo aí de esquerda, ela vai revogar. Não é contra público LGBTQIA+. Tem muitas pessoas aí dentro desse segmento, dentro desse grupo de pessoas que tem essa opinião sexual, que eu respeito e merecem respeito. E se existir preconceito, que os preconceituosos se ferrem. Mas agora, vitimização e espaço para extremistas, isso daí a gente não vai aceitar. E vamos para a última pauta, então, né, que aqui a gente já se excedeu, peço desculpas ao povo. A última pauta, Alisson, é sobre a indicação aí do Jorge Messias. Sim. Até quero saber de você, você acha que é ele mesmo? Porque, assim, está uma pressão implacável do Senado, Sim, e principalmente do STF, para o Pacheco. Mas você que é o nosso jornalista, que está cobrindo aí todos os dias aí o contribuinte e outros serviços que você tem aí, sim, na questão do jornalismo, sim. o que você tem apurado aí? Você que acompanha muito Brasília. Olha, Mike, o que está acontecendo é que a direita, a oposição, de uma forma geral, está tentando barrar, né, o nome do Messias. O Messias, que é um nome favorito do Lula, e o nome que provavelmente o Lula quer que seja a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal, está sofrendo uma certa, posso assim dizer, rejeição da oposição, porque não quer que o Lula coloque mais alguém que seja tão alinhado com ele. E o segundo ponto é que o Alcolumbre e boa parte do próprio Supremo e do Senado quer que o Pacheco seja o indicado. Então eu acredito que, pelo Lula, o nome do que vai tentar ser passado e aprovado vai ser o nome do Messias, vai ser o nome favorito. Porém, tudo indica que vai ter muita dificuldade na aprovação, visto que a oposição não quer que seja o Messias o nome, e existe uma conversa entre direita e centrão
para criar uma campanha de apoio para o próprio Pacheco. Porque eles acreditam que o Pacheco seria um nome... Até a direita me- que é o Pacheco, né? É um nome menos alinhado com o Lula do que o Moisés, o Messias. Para você ver a situação que a gente chegou, eu acho que isso daí é para a própria direita aprender. Isso eu vou economizar, tá, gente? É o momento Mike bravo aqui, se posicionando, foi nessa questão aí do conselho, que para mim foi um verdadeiro absurdo. Mas assim, eu acho que o Lula tá fazendo correto. Sim. Pô, Mike, você tá defendendo o Lula? Não. A indicação é de quem? Do presidente da República. Perfeito. Se o Bolsonaro, eu que estou mais voltado para a direita falo isso, não teve o culhão de ir lá e falar, ó, meu indicado é esse. A gente, infelizmente, só pode lamentar quem é de direita. Porque eu tô vendo muita gente da direita, pô, Mike, um absurdo, vai ser o terceiro cara dele. Mas o que está escrito na Constituição é uma indicação do E presidente. pode ser o quarto, né? Porque parece que a Carmen Lúcia está torcendo. Exato. Talvez vai Então, pular assim, fora. concordo com as indicações? Com certeza não, porque o Flávio Dino, que rufem os tambores, não é. Se fosse para seguir o processo correto do 8 de janeiro, o Flávio Dino tinha que estar atrás das grades, não na Suprema Corte. Pô, é pesado isso, você está acusando? Não tô. Ele só mostrou para a CPI, CPMI, 4 câmeras de 185. Ele sabia, e a ABIN falou, Alisson, que teria esse tipo de situação, que poderia ter depredação, estava reduzido lá no dia da Força Nacional. Isso tudo que eu estou falando, vocês podem pesquisar, tá? Então, assim, se não tivesse, estaria respondendo ao processo, certo? Estaria em algum inquérito. Mas, enfim, é o Brasil hoje. O que eu falar é perigoso ser preso amanhã, chegar aqui na Contribuinte TV e tá preso por ter exercido meu papel como profissional de imprensa. Profissional de imprensa independente que vai falar a verdade, independente da situação para vocês. Mas assim, independente de Flávio Dino, de Zanin, que foi advogado dele, e eu brinco, Alisson, Sim. eu brinco com meus amigos que tem muito advogado melhor que o Zanin aí. Por quê? Falam que o Zanin é o grande responsável pelo negócio do Lula. Pô, o processo começou do zero. Foi por vício de processo que o Lula está na presidência da República. Porque consideraram que a 13ª vara lá de Curitiba, num primeiro momento, não era competente para julgar o Lula. Depois, o Sérgio Moro foi considerado parcial, certo? Sim. Mas o Zanin e o Dino não são parciais. Eles são livres, independentes, para condenar o Bolsonaro a 27 anos de prisão. É essa hipocrisia que a gente vive no Brasil, mas eu quero economizar minhas palavras e eu acho que vai ser o Messias mesmo. E Lula, parabéns, porque o Lula mostra, diferente do Bolsonaro em 2022, coragem, indicou os dele mesmo. Infelizmente, é um retrocesso gigante, né? Porque, com todo respeito a quem está acompanhando, ao Alisson, eu penso que tudo que vem do Lula e do PT não presta, entendeu? Mas ele é o presidente da República, falando de lei, de Constituição, é ele que decide. E ele está mais do que certo a não ceder pressão, porque é o seguinte, o STF não tem que também colocar o bedelho nisso. Sim. Isso que eu fico, Alisson, abismado. Gilmar querendo indicar, Moraes, você tem que se cuidar aí com a lei Magnitsky. Ou cuida dos seus processos, sabe? Sim. Eu não sei se eu estou errado, Alisson, falando isso. Eu sei que você é mais comedido que eu. Mas, cara, se a indicação do Lula é quem ele quiser e pronto, você não concorda? É que assim, o rito que acontece é que o presidente pode indicar o nome que ele bem entender, e existe esse diálogo para ele ser aprovado nas casas, né? Principalmente no Senado, para que ele tenha essa validação. O grande X da questão é que uma parte do Supremo, principalmente o Gilmar Mendes, tem pressionado os senadores para falar, eu quero que vocês apoiem o Pacheco, não quero que seja o Messias, e aí está criando esse impasse entre o governo federal, o Supremo e o Senado na decisão do nome. Mas o Lula tem o direito de indicar quem ele quiser, Michael. E se o nome for reprovado, ele tenta um outro nome e assim sucessivamente. Exatamente. Então, para encerrar aqui, antes de se despedir de vocês, até dentro dessa indicação do Pacheco, uma apuração que eu tenho, Alisson, eu acho que o Lula não estaria errado, mas enfim, eu não estou aqui para ser lulista, mas estou dizendo assim, o que ele quer é que o Pacheco cumpra a missão lá em Minas Gerais. É isso que eu apurei pela Contribuinte mesmo, tá? Não Perfeito. é acompanhando só a política nacional. Perfeito. O Lula quer que ele concorra ao governo lá, porque a situação em Minas não está boa. Somente se for um Nicolas ou Cleitinho, o Nicolas, para você ter ideia, está 40% lá, sem falar que é candidato. Perfeito. E a gente sabe que dentro da política nacional, o que decide são os colégios eleitorais do quê? Salvador, Bahia? Bahia, Minas Gerais e São Paulo. São Paulo, sim.
E, inclusive, foi o que ajudou muito o Lula, porque o Zema, que é de direita, ganhou no primeiro turno lá, só que o Lula ganhou do Bolsonaro lá. Sim. Então, tipo assim, o público votou no Lula e Zema, lá foi ser Lula. Zé Lula, é. O público lá foi Eclético, eclético, né, cara? Porque são dois perfis distintos. Completamente distinto. Mas assim, o que eu quero dizer? O que o Lula disse é isso, ó. Eu vim para uma reeleição, o Pacheco cumprindo essa missão, que acho que ele é um cara mais moderado, né? Então pode ter um bom potencial de votos. Sim. Acontecendo isso, o Pacheco seria essa quarta indicação dele. Mas é isso, é só trazendo essas últimas informações. Perfeito. Quero agradecer a todos aí que estão acompanhando a gente nessa live, que hoje foi um pouco mais rápido, né? Mas até porque é sexta-feira, 7 horas da 7 horas da noite. noite. E o Alisson também tem que ir pro seu sextou, né? Com certeza, Maicon. Então é isso, ó. Me despedir de vocês, agradecer a todos, todas, aqui não tem todos, pela audiência e dizer que em breve novidades virão. Como eu falei, a partir de semana que vem teremos um novo integrante, a gente vai soltar nas redes sociais aí. Vamos fazer um mistério, tem que ter um marketing em cima disso. Novos projetos, mas o time continua aqui firme e forte nessa missão de trazer informações, falar o que nenhuma outra emissora fala, isso daí é o maior orgulho que eu tenho. Que nenhuma emissora fala, a gente fala aqui, porque a gente até então tem liberdade de imprensa. Mas é isso. Me despedir de vocês, desejar uma boa noite. Mais alguma coisa? Um beijo no coração de todos e não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Para você que acompanhou a gente até agora aqui no YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho, que sempre que a gente subir uma live, você vai ficar por dentro. E lá no Instagram, siga o Contribuinte Jornal e o Contribuinte TV, Maicon. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, obrigado. Até semana que vem. Beijo no gordo para todos vocês.